Muito bem, eu trago aqui meu fraterno abraço da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, como o pastor Felipe mencionou. Sou pastor lá há 20 anos, mas eu sou de Cuiabá, terra quente, tem apelido de Cuiabrasa, né? Mas eu estou há mais de 20 anos morando em Montes Claros, sou casado com a Sara. A Sara é belo-horizontina. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Lisa. O Lucas é estudante aqui perto de vocês, em Viçosa, está estudando engenharia química. E minha filha, mais nova, ainda está novinha, tem 14 anos. Infelizmente, eles não puderam vir comigo em função do ano escolar ainda, né? Minha filha tinha uma atividade avaliativa hoje, então não teve como eles virem comigo. Nesse momento, eles estão participando de uma intensa conferência de louvor lá na igreja. Eu estava acompanhando aqui no Instagram e nós temos ali 400 jovens reunidos ali, que é uma bênção que está acontecendo lá nesse momento. Então, eu fico feliz de atender o convite do pastor Felipe, que, na verdade, nos conhecemos no retiro de pastores, sem que ele saiba, eu o conheci, né? E depois o levei para essa... ano passado, em agosto do ano passado, na data, dos embaixadores, e ele esteve lá com a gente, conheci a Vanessa, o Benjamin, e nosso coração se ligou assim com muita intensidade. Mas é isso, gente, eu estou aqui para servir a igreja e parabenizar pelos 39 anos de vida eclesiástica dessa igreja. Que Jesus possa estar abençoando você, fortalecendo, e que essa igreja seja de fato uma marca, uma referência nessa cidade de Congonhas. Sempre passo aqui, por causa do meu filho, vou a Viçosa, passo aqui na BR, mas nunca entrei em Congonhas, então eu estou entrando pela primeira vez. Que Jesus esteja abençoando muito essa cidade e a Primeira Igreja Batista em Congonhas, tá certo? Receba a Primeira Igreja vai fazer 105 anos, né? Então, receba esse calor dessa igreja aí mais velha, né? Mas receba esse calor também aqui representando ela. Amém? Eu quero chamar a atenção de você o seguinte: pela primeira vez, assim, quando eu fui convidado para estar numa conferência, eu vou fazer algo diferente. Quando o Felipe trouxe o tema do aniversário, de volta ao primeiro amor, eu estou escrevendo, ainda não saiu ainda para publicação, ainda estou estudando, pesquisando. Eu quero escrever um livro sobre a história da igreja de Éfeso, que é uma das igrejas que mais nós temos referência bíblica, mais informações, mais do que qualquer outra igreja no Novo Testamento. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco da resenha desse livro, contando para vocês por que a igreja de Éfeso recebeu essa palavra de Jesus, essa avaliação lá em Apocalipse, de que eles tinham perdido o primeiro amor. Às vezes a gente lê isso e a gente não entende isso, Por isso nós temos que ir de volta, nós temos que ir lá atrás, no início da igreja, e construir essa história, fazer uma linha do tempo dessa história dessa igreja, e aí claramente você vai entender por que Jesus fez essa avaliação lá em Apocalipse, quando João estava lá na ilha de Pátimos e ele recebeu essa visão, e Jesus fez uma avaliação muito honesta, sincera, profunda, não só a igreja de Éfeso, mas as outras demais igrejas. Então, gente, eu quero fazer um convite a você a não perder agora, não perder nada do que eu vou falar. Amanhã de manhã, que vai ser mais estudo bíblico, que vai ser mais informal, então a gente vai poder trazer o miolo de toda essa história. E à noite, obviamente, nós vamos encerrar com a mensagem, já no livro de Apocalipse, mas eu tenho certeza que hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite, você vai entender por que precisamos voltar ao primeiro amor, tá certo? Então me permita ser um pouco
aqui um pouco professor, tá bom? Um pouco, misturarei aqui um pouco de mensagem, um pouco de palestra, usando uma metodologia aqui própria para a gente poder entender esse processo, tá certo? É fruto de pesquisa, de estudo, então a gente vai tentar fazer isso para que você possa entender e esse tema se torna relevante para a história dessa igreja. Amém? Então, nós vamos mostrar alguns slides da Éfeso atual, um pouco da história dela. Eu queria que vocês projetassem aí para mim, o multimídia. Então, nós temos aí, primeiramente, aí uma rua antiga de Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Éfeso era uma cidade que possuía uma população, naquela época, em torno de 300 mil pessoas, né? Era uma metrópole mesmo, uma cidade portuária, uma cidade que havia uma confluência de pessoas o tempo todo, né? Essa rua aí marca um pouco da história dessa cidade, né? Nós também temos uma biblioteca muito famosa, que temos as ruínas dela lá. Essa biblioteca foi construída no ano 135 a 262, mas ela foi totalmente destruída, e na década de 60, 70, né, ela foi reconstruída, e o máximo que chegou é um pouco dessa fachada que vocês estão vendo aí, e ela foi reconstruída tentando se resgatar o que ela era. Né? Depois nós temos esse teatro da cidade. Esse teatro aconteceu até uma situação com Paulo, que a gente vai mencionar um pouco disso, não talvez hoje, mas talvez amanhã um pouco mais. E aí esse teatro cabia 25 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, gente, pegando assim Maracanã cabe 70 mil pessoas, o Morumbi, o estado do Morumbi, 67 mil pessoas, o Mineirão, né, cabe 62 mil pessoas, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, 56 mil, só um Ribeirão Preto, que tem um estádio chamado Santa Cruz, lá cabe 25 mil pessoas. Mas veja bem, Ribeirão Preto tem atualmente 700 mil pessoas. E naquela época de Éfeso, para uma população de 300 mil, ele já tinha um teatro, né, que cabia 25 mil pessoas. Então, para vocês verem a pujança, a força, a característica de uma cidade forte, imponente, porque ali naquele teatro cabia 10% da população da cidade de Éfeso. Então, irmãos, nós não estamos falando de um lugar qualquer, nós estamos falando de uma história de uma cidade que Paulo viu nela, né, uma cidade que dali marcaria toda a região da Ásia, e é o que ele fez. E temos ali também o templo de Diana, né, conhecida Artemis, deusa ligada, né, ao sexo, realmente um marco da história de Éfeso, da idolatria que Éfeso tinha a essa deusa. E a igreja de Éfeso nasce no final da segunda viagem de Paulo, né, a segunda viagem missionária dele. No final, vocês estão vendo um mapa aí você vê aí a ampliação, né, o Corinto, Atenas, Éfeso, e Paulo passou por Éfeso ali, e saindo de Corinto, indo para Éfeso, ele encontrou o casal tão famoso, né, que a gente conhece, Priscila e Áquila, e ele ficou ali 3 meses. Como Priscila e Áquila também eram fazedores de tenda, igual a profissão de Paulo, logo eles tiveram uma combinação muito forte, e eles ficaram ali em Éfeso fazendo tenda, e Paulo aproveitando e pregando ali, e ele ficou 3 meses. E ali também Apolo passou por ali. Apolo é um eloquente pregador, lá em Atos 18 vai falar um pouco dele. Ele era poderoso nas escrituras, instruído, fervoroso, ensinava com precisão, só que tinha um problema Apolo só conhecia o batismo de João. E isso é uma questão que eu vou mencionar daqui a pouco, porque Éfeso nasce com 12 homens que também só conheciam o batismo de João. E depois Apolo volta para Caia, ou seja, na região ali de Corinto, e ali Priscila e Áquila fica ali por um tempo, até que Paulo volta
na terceira viagem missionária dele, e é então nessa terceira viagem de Paulo, passando por Éfeso, é que ele vai ficar 3 anos em Éfeso, naquela região de Éfeso, 3 anos investindo naquela nascente igreja. Então, gente, abram por favor no capítulo 19 de Atos, e eu quero caminhar com vocês nesse texto e mostrar o nascimento dessa igreja, né? E quero falar de um tema assim, para você guardar, as marcas de uma boa igreja. Aí você pode pensar assim, mas pastor Alain, por que você não colocou as marcas de uma igreja excelente? Gente, excelência só no céu, né? Igreja boa, acho que é o que a gente tem, porque Deus está trabalhando conosco. Eu sempre digo que nós tínhamos que ter uma camiseta escrito assim, estamos em construção, porque assim talvez as pessoas teriam mais carinho conosco, né? Porque todos nós estamos sendo desenvolvidos e trabalhados. Mas a marca de uma boa igreja, uma igreja que nasceu, uma igreja pujante, forte, uma igreja que vem marcar a história do Novo Testamento e vai marcar essa igreja com esse tema que vocês escolheram. Então, capítulo 19, por favor, abram aí, vamos ler os primeiros versos, e aí você não fecha a Bíblia. Quantos estão com a Bíblia aí, por favor? Isso, beleza. Então, você gosta de ler a Bíblia, gosta de estudar a palavra de Deus, não gosta? Amém? Pelo amém eu já senti que não. Vamos lá? Amém? Então vamos pegar a Bíblia, abram aí em capítulo 19 de Atos, não feche, caminhe conosco, aqui, caminhe comigo, e nós vamos estudando as marcas dessa igreja, tá bom? Olha só, o texto diz, primeiros versos aí, e aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Aqui nasceu aquele filme, 12 Homens e um Segredo. Gente, era comum as pessoas irem para Jerusalém nas festas anuais que tinham, Páscoa, festa dos tabernáculos, Pentecostes. As pessoas iam para essas festas em Jerusalém, era muito comum. E numa dessas festas anuais, esses 12 homens ouviram a pregação de João Batista, a pregação do arrependimento, e batizaram. Mas João realmente estava anunciando aquele que viria, que era Jesus, aquele que ele apontou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses 12 homens conheceram, arrependeram, se batizaram ali com João e voltaram para suas terras, voltaram para os seus locais de origem. E naquela época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha nenhum meio de comunicação que logo chegava a mensagem. Para esses 12 homens, Jesus ainda nem tinha vindo. Mas se passaram 3 anos, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha feito a obra dele, Jesus já tinha morrido na cruz, enfim, toda a história de Jesus que nós conhecemos no Novo Testamento. Mas aqueles 12 homens, eles estavam fixos ainda naquele que viria. E quando Paulo os confrontou, porque logo Paulo viu que alguma coisa, algum comportamento desses homens não era, como diz assim, de cristãos, talvez de semi-cristãos. E Paulo então logo fez uma pergunta até muito direta, e aí, né, vocês foram batizados como? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles ficaram assustados, como? Nós nunca tínhamos ouvido sobre isso. E Paulo ensinou. Paulo então mostrou que Jesus já tinha vindo, que Jesus tinha morrido na cruz, tal, que era tudo que João Batista tinha dito. E aí esses homens, né, abriram os olhos para realmente
terem Cristo como seu Salvador mesmo, porque até então eles tinham Cristo como aquele que viria, mas Paulo explicou tudo para eles, e eles então foram batizados, e é por isso que nós temos que ter cuidado com essa ideia, essa doutrina errada de um segundo batismo, porque na verdade isso aqui era só para evidenciar para aqueles que Jesus Cristo veio, e que Jesus Cristo veio para os gentios também, porque esses homens eram gentios. Então, veja bem, aqui nasce essa igreja, com esses 12 homens, e provavelmente, né, esses 12 homens foram os primeiros líderes dessa igreja. Como eu disse para vocês, a igreja de Éfeso nasce num contexto da terceira viagem dele missionária, não é? Então, depois que ele encerra 3 anos lá em Éfeso, investindo na vida desses homens, ele continua sua peregrinação, sua viagem missionária, e aí na volta, quando ele está voltando para ir para Jerusalém, ele passa em Mileto. Em Mileto ele para, né, fica ali uns dias e manda chamar esses líderes que ele treinou, que ele capacitou lá em Éfeso, e faz uma reunião íntima com eles, depois de 3 anos de investimento na vida deles, faz aquela reunião, e é ali que ele fala que provavelmente ele nunca mais veria aqueles irmãos, e aí dá aquela palavra em Atos 20 para esses homens. Então, gente, é nesse texto do capítulo 20, quando Paulo está falando com esses homens e outros homens, provavelmente líderes dessa igreja, eu quero que vocês abram agora em capítulo 20 de Atos, a partir do verso 28, e eu quero mostrar a marca de uma boa igreja. A primeira marca é uma liderança cuidadosa. Abra comigo aí, Atos 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos ficar aqui, depois a gente continua nos versos 29. Olha só, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que Paulo está dizendo para essa liderança? Cuidem uns dos outros. Cuide de si mesmo, mas cuide mutuamente. Para quê? Para que vocês cuidem bem das pessoas. Uma igreja boa nasce de uma liderança que tem essa visão, onde há essa mutualidade de cuidado, onde cada um cuida de si, mas não fica só para si. É um cuidado que se transporta para uma realidade do conjunto da liderança. Uma liderança que mutuamente se cuidam e cuidam das pessoas. É interessante que Paulo fala assim, que vos que constituiu bispo. O que é bispo, pastor Alain? Bispo vem da palavra episcopo, epi, cima, escopo, ver, é ver de cima. Paulo está falando aqui que eles tinham que pastorear como aqueles que têm um olhar de cima, aqueles que de um lugar mais acima, eles têm uma posição melhor de todos. Imagina uma cena assim, que você está com um grupo de pessoas perdida em algum lugar, né? Talvez numa ilha, alguma situação, não sabe o que fazer, para onde ir. E aí uma pessoa pega e levanta assim, eu tenho uma ideia, vou subir naquela árvore, uma árvore alta, né, um lugar mais alto, e ele sobe lá, e aí ele olha todo aquele cenário e fala assim, gente, nós temos que tomar esse rumo aqui é que vai dar certo para a gente sair daqui. Por quê? Porque ele foi para um lugar mais alto, ele tinha uma visão, ao que a gente chama de supervisão, né? Aquele que tem uma visão acima de todos, de alguma forma, para indicar, orientar. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou colocando vocês nesta posição de supervisores para a função de pastorear. Eu não estou colocando vocês na posição para vocês criarem vaidade. Agora eu sou o cara, né? Não, vocês estão sendo colocados na posição de liderança para que vocês tenham uma visão para a função de pastorear. A gente sempre confunde essas duas coisas.
posição e função. A função só existe em função de uma posição, sim, mas não é uma posição para si, é uma posição que vai gerar uma função de cuidado. A posição em si não é nada se perdermos a função. E Paulo está dizendo que uma igreja boa tem uma liderança cuidadosa, que cuida de si mesma, que cuida uns dos outros e que cuida de pessoas. Líderes foram constituídos para cuidar de quê? De gente. De gente. Muitas vezes nós preocupamos tanto com a estrutura que esquecemos que a igreja existe não por causa da estrutura, ela existe por causa de pessoas, de gente. Isso aqui, gente, não é nada se não tiver gente. Então Paulo está dizendo que uma boa igreja nasce dessa liderança cuidadosa. E Paulo vai um pouquinho mais além. Olha o versículo 29 e 30 aí do capítulo 20 de Atos. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Gente, Paulo está adiantando uma coisa aqui, ó. Isso aqui é profecia, sabia? Você vai entender isso comigo amanhã. Você vai entender isso com o estudo que nós faremos amanhã de manhã. Você vai entender por que isso é uma profecia de Paulo. Paulo está falando que viria situações de lobos vorazes. Lobos, aqui é uma metáfora no sentido de pessoas que viriam para desconstruir a igreja, roubar o foco dela, tirá-la do caminho, ensinando coisas que não convinham. E Paulo fala de lobos vorazes dentro e fora. Lobos que viriam de fora para entrar na igreja, mas também teria dentro da igreja lobos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês respondem para mim? O que é mais difícil tratar? Os de dentro ou os de fora? Não preciso falar mais. Olha como que a palavra de Deus diz, eles pervertem falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Gente, essa palavra perversão, eu conheço bem, porque eu também sou psicólogo. E essa palavra é o seguinte, ela vem com uma mistura de um pouco de fingimento. É aquela pessoa que, junto, ela fala, todo mundo quer ouvir, agrada. Sabe aquela pessoa que conta aquela piada, né? Até interessante, que todo mundo ri, mas depois dessa piada vem outras coisas. Então, é mais ou menos aqueles que estavam juntos, quando estavam juntos, não parecia que era alguém corruptor, mas que por fora manipulava as pessoas, pervertendo as pessoas. Então, gente, Paulo está falando que para eles se protegerem, eles tinham que ter o quê? Uma liderança cuidadosa. Quando nós zelamos, quando nós protegemos o rebanho, quando protegemos uns aos outros, quando cuidamos uns dos outros, nós estamos fortalecendo a igreja. Amém? Segunda marca, no capítulo 19 agora, voltando para o capítulo 19, versículo 8 até o 10, eu quero destacar algumas palavras, eu não vou ler para ganhar tempo, mas aqui durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, e ele falava na sinagoga ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Só que as pessoas na sinagoga estavam com empedernidos. O que é isso, pastor Alain?
pessoas empedernidas são pessoas endurecidas, pessoas insensíveis, pessoas petrificadas, pessoas descrentes mesmo, pessoas que não são insensíveis, não se tocam, não deixam ser tocadas, não deixam ser sensibilizadas. E Paulo, durante 3 meses, ficou nessa sinagoga e ele encontrou esse obstáculo, encontrou pessoas que se mostravam empedernidos, se encontravam descrentes, falando mal, ou seja, pessoas críticas, pessoas que falavam mal do caminho. Caminho aqui, irmãos, é porque a igreja lá no início teve o apelido do caminho, os que estavam no caminho. E aí eles falavam mal dessas pessoas, como Paulo e outros que estavam no caminho. E diante dessa multidão, Paulo então falou assim: gente, já que vocês não querem nada, eu vou apartar com aqueles que querem vir comigo e eu vou para outro lugar ensinar. Eu não vou ficar com vocês. Vocês não querem ser ensinadas, não querem produzir isso. Eu estou aqui persuadindo, falando, dissertando, fazendo isso com ousadia, e vocês não querem, vocês estão frios. E aí Paulo vai para ele conhece um camarada chamado Tirano. Mas Tirano aqui não é porque é o nome dele mesmo, tá? Tirano. Tirano tinha uma escola. Provavelmente Tirano era um filósofo, alguma coisa assim. E ele tinha um lugar, uma escola. E Paulo falou assim: deixa eu fazer as reuniões lá na escola, Tirano. Tirano falou: pode ir, desde que não seja nos horários que eu estou dando a minha aula, tudo bem. Gente, segundo a história, segundo o manuscrito grego, dizia que Paulo ensinou nessa escola durante 2 anos, na escola Tirano, diz o texto, e ele ensinava das 11 da manhã às 4 da tarde. Você já esteve na Espanha? Alguém aqui já esteve na Espanha? O que você notou lá na Espanha? Quando chega a hora, depois do almoço, o que eles fazem? Fecha todo o comércio e vai tirar uma soneca. A famosa siesta, né? Eu gosto desse sono depois do almoço. É 15 minutos, 20 minutos para mim já me renova. Mas o povo de Éfeso gostava tanto de dormir que nesse período de 11 às 4 da manhã fechava tudo e eles então faziam esse momento. E Paulo ensinou durante 2 anos justamente no horário que era o mais desfavorável possível, mas eu digo para vocês que o texto diz que dali, durante 2 anos, ensinando diariamente, Paulo atingiu a Ásia toda. Olha só o versículo 10. Durou por esse espaço 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo, gente, encontrou pessoas com corações duros. Então ele falou assim: não vou mexer mais com você. Então ele foi para essa escola. Ensino diário, dando oportunidade para todos, uma escola urbana, dentro de uma cidade pujante como Éfeso. Ele tinha ali um público, porque tráfico de pessoas, né? Ali havia um trânsito de pessoas o tempo todo, uma cidade cosmopolita, portuária, e Paulo ali enfatizou. Mas tem uma coisa nessa escola, ela não era só acadêmica, porque por isso que ele conseguiu fazer com que a Ásia toda ouvisse. Como é que ele fez isso? É porque a escola, além de ensinar teoria, ensinava a prática. Por isso, se ele chegasse assim: hoje a aula é sobre testemunho pessoal. Aí ele ensinava testemunho pessoal. Como é que se faz um testemunho pessoal? Como que se apresenta a Cristo? Aí Paulo falava tudo dessa aula. Aí ele falava assim: aprenderam? Beleza. Amanhã nós vamos pôr em prática. Amanhã e depois de amanhã nós vamos para tal lugar e todo mundo vai sair. Nós vamos sair de 2 em 2, de 3 em 3, e cada um vai, volta, traz o seu relatório. Depois a gente senta, avalia o que vocês fizeram, o que deu errado, o que deu certo, e nós vamos aprender sobre testemunho. Vocês entenderam? Por isso que Paulo, em 2 anos, conseguiu fazer com que a Ásia toda ouvisse de Cristo. Então, gente, é nesse aspecto que eu tiro a segunda marca dessa igreja. Essa igreja tinha um ensino centrado na palavra. Na palavra, né? Realmente não só teoria, mas prática. A igreja vive da palavra.
ela só existe por causa da palavra, e ela se alimenta da palavra, e ela anuncia esta palavra. Uma marca de uma boa igreja é um ensino centrado na palavra. Por isso que eu perguntei, está com sua Bíblia? Abra, estuda, enfatize, treine, porque é isso que faz a igreja ser desenvolvida. Mas vamos para a terceira marca. Obviamente a terceira marca eu já disse aqui: ouvisse a palavra do Senhor tanto judeus como gregos. 2 anos de ensino centrado na palavra leva a terceira marca aqui, a marca da visão pelo evangelismo. A igreja só cresce pelo evangelismo, e o evangelismo é fruto do ensino da palavra. Quanto mais você tem da palavra, mais você tem conteúdo para falar, para anunciar, para ensinar, para viver, para dar. E é isso que está aqui nessa marca dessa igreja. Mas além dessa terceira marca, nós temos uma quarta marca. Essa marca já está aí do versículo 11. Estão me acompanhando? Atos 19? A partir do verso 11, veja bem: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora eu vou mexer um pouco com a gente, batista, né? Mas calma, nós precisamos estudar isso, gente. Nós não podemos fugir dessa realidade. O Espírito Santo é poderoso. E uma igreja cheia de poder é uma igreja que abala estruturas. É uma igreja que tem vigor, que tem força. É uma igreja que não teme o mal. É uma igreja corajosa, ousada. E nós não podemos ter medo de falar sobre isso, porque essa igreja nasceu com testemunho de poder. Olha o que diz o texto: e pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Irmãos, daqui a pouco vocês vão ver comigo aqui, que aquela cidade era uma cidade idólatra, cercada de magia, feitiçaria. E Deus encoraja o apóstolo Paulo a realizar milagres extraordinários ali. Pelas mãos desse homem, Deus realizou milagres extraordinários, curando enfermos, libertando endemoniados. E Éfeso, que era um centro de ocultismo, Paulo ali é usado por Deus para demonstrar o poder de Deus, justo no território do inimigo. Eu estudei um pouco da história de Congonhas, viu, nessa vinda para cá. Eu estudei, eu fui vendo um pouco dos nuances dessa cidade. Essa cidade tem nuances, eu não preciso falar para não criar embaraços, mas você sabe que essa cidade tem um pouco de misticismo. Um pouco, talvez você fale, é muito, pastor. Né? Tem uma personagem aqui que é muito conhecido, e que vocês sabem quem eu estou falando, não preciso dizer o nome, e que traz consigo esse bojo do espiritismo e de tantas outras coisas. Gente, Paulo aqui foi usado por Deus para demonstrar o poder de Deus naquele lugar, onde o inimigo era o senhor daquele lugar, onde a deusa Diana, Artemis, reinava. As pessoas viviam do comércio religioso, de vendas de estatuetas e qualquer coisa sobre a deusa Diana e outras coisas, outros deuses. E Deus operou ali. Aí você fala, pastor, mas e hoje? Tá, nós temos que entender à luz de hoje, porque naquele contexto, Paulo era apóstolo. E lá eu tenho uma referência bíblica que explica isso a respeito desse poder dos apóstolos. Querem ver? 2 Coríntios 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência. Primeira credencial de um apóstolo, persistência. Aí ele fala, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, os apóstolos foram identificados como apóstolos porque eles receberam estas credenciais. Essas credenciais, você fala assim, e os que dizem ser apóstolos? Gente, é brincadeira. Eles não têm essas credenciais, não. Tá certo? Mas aí você fala assim, então, cadê o poder? O poder de hoje, gente, é o poder de transformação de vidas. E quando Deus quer fazer algo tremendo, Ele faz.
mas não está sob o nosso domínio. Eu sempre digo que nós não temos a agenda do Espírito Santo, nós não temos a agenda dele. A agenda é dele, ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quiser. Mas nós temos que estar ligados, cheios do Espírito Santo, porque quando ele quer usar, ele vai usar. Gente, os milagres aqui nesse contexto não são o evangelho, mas esses milagres abriram as portas em Éfeso. Os milagres não têm o poder de converter pessoas a Cristo, mas testemunham o poder de Cristo. Entenderam a diferença? Testemunham. Então os apóstolos, eles não administravam os milagres, eles eram realizados conforme a sabedoria divina. Quando era para a glória de Deus, irmãos, Deus usou estes homens, e como ele usa hoje para a glória dele, não é para a glória do homem. Então a gente precisa estar ligados com o Senhor. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Uma igreja que realmente vive no poder do Espírito Santo. Uma igreja que busca na palavra, porque o Espírito Santo se alimenta da palavra. Aí vamos para o verso 12, olha só, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. É aqui que, de forma errada, alguns pastores tiram o lencinho suado deles para vender. Tudo errado. Primeiro, que Paulo nunca vendeu nada. Segundo, que as pessoas é que pegavam esses objetos pessoais dele. E a Bíblia, gente, nunca disse a respeito disso. Isso só está aqui. E livro de Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Então tem que ter muito cuidado para interpretar os textos bíblicos. Mas uma coisa é certa, irmãos. E Deus realizou grandes coisas numa cidade onde a prática de magia e feitiçaria estava no convívio das pessoas. Mas Deus foi lá e falou assim: o meu poder é maior que qualquer mágica, do que qualquer feitiçaria. Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Então, o poder do testemunho, gente, nasce de uma vida que se identifica totalmente com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Gente, aconteceu um fenômeno lá em Éfeso, o seguinte, abram aí no verso 13 do capítulo 19. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Deus tem poder, gente. E o testemunho do poder de Deus não nasce de qualquer coisa. O testemunho do poder de Deus nasce de uma vida que se identifica com Cristo. Esses homens, como eles estavam acostumados com magia e todos, eles falaram assim: o truque é só usar o nome de Jesus ou o nome do Deus de Paulo que está resolvido. Aí eles foram lá, deram o atrevimento neles, né? A ousadia de fazer isso. Chegaram lá para os espíritos malignos, e eu te conjuro em nome do Deus de Paulo. Os espíritos malignos assim: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês não conhecem não. Puf! Acabou com eles. Gente, a lição dessa narrativa mostra o resultado de não lançar mão indevidamente do nome de Jesus. Os apóstolos curavam pessoas no nome de Jesus, não para praticarem magia, mas para demonstrar a autoridade de Jesus.
E o termo aqui, nome de Jesus, aqui significa a pessoa, as palavras e as obras de Jesus. Então, qualquer um que o utilize, identifica-se com Jesus e se torna um verdadeiro representante dele. Esses homens não tinham nada com Jesus. Você precisa ter uma identidade com Cristo. Você precisa nascer de novo em Cristo. Você precisa de uma nova vida em Cristo. Você precisa construir uma nova identidade. Essa identidade é a pessoa de Cristo na sua vida. E a partir dessa identidade de Cristo na sua vida, você ganha a autoridade de Jesus. E essa autoridade, gente, nesse nome há poder. Poder para salvar. Poder para curar no nome de Jesus. Por isso que Lucas fez questão de falar aqui a respeito desse episódio, para mostrar, gente, que essa eficácia do poder de Deus não é mecânico e nem pode ser empregado de forma leviana. Esse poder só vem por causa de uma vida transformada por Jesus. Vocês entendem, igreja? Amém? Então, o poder do testemunho é fruto dessa identidade. E vamos para o quinto e última marca, então, dessa igreja. Essa igreja, irmãos, tinha uma marca profunda, um forte impacto na cidade. Um forte impacto naquela comunidade. Olha só o que diz o verso 18, acompanhe comigo, Atos 19, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a quantia de 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, olha o que aconteceu. O poder do testemunho dessa igreja. Vidas marcadas por Jesus. A pregação dessa palavra levou as pessoas a confessar publicamente, denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles pegaram os seus livros de magia, de feitiçaria e levaram e queimaram em praça pública. Foi feito um fogaréu naquele lugar, queimando livros. E Lucas deixa claro para vocês verem que a conversão desses homens, dessas pessoas foram tão verdadeiras, que eles não se importaram com o valor desses livros. Lucas chega a dizer que chegava a calcular 50 mil denários. Sabe o que significa isso? Um denário era o salário de um trabalhador por dia. Eu fiz as contas, gente, isso correspondia a 150 anos de um bom salário. E essas pessoas, elas foram tão tocadas por Jesus, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, que eles denunciaram a si mesmos. Isso já aconteceu em algum lugar? Você já viu isso? Eu nunca vi, gente. Pessoas se levantando. Gente, eu sou fulano de tal. E Deus tocou tanto na minha vida que eu vou dizer quem que eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso. E foi, sabe, imagina isso em público. O impacto que foi causado nesse lugar, o impacto que foi dado a essas pessoas. A cidade da sede do culto de Diana, irmãos, se tornou um território dominado pela palavra de Deus. A terra da idolatria, da feitiçaria, foi iluminada pela verdade das Escrituras. A luz ali foi tão forte que espantou as trevas e a verdade de Deus desmascarou a mentira. E Lucas descreve como o poder do evangelho acabou com a influência generalizada de magia em Éfeso, pois os crentes concluíram que tais práticas eram incompatíveis e inconsistentes com a fé cristã. Eu digo isso, irmãos, eu vim do espiritismo. Eu cresci num ambiente espírita.
Meu nome era para ser chamado Allan Kardec. Uma prima minha que interveio no dia da reunião lá familiar para definir meu nome, e ela falou assim, Allan Kardec não. A minha irmã que conta isso, mais velha, eu sou o caçula de 7 irmãos. E a minha irmã mais velha disse, sua prima chegou e falou assim, que Kardec nada, vamos pôr Allan Augusto. Aí o outro falou assim, não soa bem. Aí uma outra falou assim, Allan Jefferson. Aí todo mundo, nome bonito. Aí ficou, Allan Jefferson Assunção Taques, é o meu nome. Gente. Vocês estão rindo, é? Mas, gente, eu fico pensando também na minha vida, como que Jesus entrou na minha vida. Eu já fiz uma pesquisa da minha vida, dos meus avós lá para trás, e fui fazendo a minha genealogia. Eu sou psicólogo de sistêmico, então eu fiz o meu genograma e fui estudando a minha história. Meu nome, meu sobrenome é Taques, é muito desconhecido para vocês, né? E provavelmente quando veio para o Brasil é que mudou mesmo o som, era para ser táxi mesmo, tá? Já pensou? Você fala assim, táxi, né? Era para ser meu sobrenome vem dessa origem. Mas eu vou humilhar vocês agora. Táxi é grego. Significa pronto, disponível. Quando lá em Tiago fala assim, seja pronto para ouvir e tardio para falar, a palavra pronto é táxi. Por isso eu sou uma pessoa disponível. Então, gente, a minha história fala o seguinte, não tenho nenhum crente para trás na minha história. Nenhum, gente. Nem por parte de mãe, nem por parte de pai. A minha irmã Eremises, hoje a minha mãe, que tive o privilégio de batizá-la, foi ano retrasado que eu a batizei. Minha mãe está com 89 anos hoje. Então, o meu irmão Edson está indo para a igreja agora. Eu fui o primeiro cristão, eu e a minha irmã Eremises, fomos os primeiros cristãos de anos olhando para trás. E o poder de Deus. E eu marco para vocês, a minha descendência, os meus filhos, são do Senhor. E a história que eu quero escrever, o que eu estou escrevendo, é essa história. Deus tem o poder, gente, de fazer isso, esse impacto do Evangelho. Não pode perder na nossa vida. Olha como que nasceu a igreja de Éfeso. Paulo, gente, ele enfrentou depois desse momento público, alguns artesãos ficaram tanta raiva de Paulo. Teve um camarada chamado Demétrio, você pode ler a partir do verso aí, continuando do verso 23, você vai ver que esse Demétrio, provavelmente ele era líder sindical dos artesãos, né, daquela cidade, e ele então pegou os outros artesãos e fizeram uma turba, fizeram um movimento nas ruas contra Paulo, porque a partir do momento que Paulo fez, que essas pessoas se converteram, queimaram seus livros de magia, eles passaram a não comprar aquelas coisas de Diana, de outros deuses, e o comércio, a economia da cidade foi abalada, foi impactada, e esse Demétrio conseguiu levar pessoas a fazer uma turba. Diz o texto que muitas pessoas foram junto nesse movimento, nessa passeata contra Paulo, nem sabendo o que estava acontecendo, mas foram. Aonde que eles foram parar? Lá naquele teatro que eu mostrei para vocês. E aí Deus usou, porque Éfeso tinha uma característica, que ela tinha autoridade própria. Roma gostava tanto de Éfeso, que Éfeso era importante para Roma, que deu autoridade para as decisões dela. E esse escrivão que o texto fala ali, ele falou assim, olha, se vocês querem fazer uma coisa certa, nós temos que fazer tudo certinho aqui para ter uma legalidade dessa reunião, porque Roma não gostava de confusão, Roma não gostava de passeata, essas coisas. E eles falaram, ó, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco Roma vai achar que é uma sedição aqui e vai trazer problema para a cidade. Aí ele argumentou lá e diminuiu a confusão, e Paulo então saiu ileso dessa situação. Paulo e seus discípulos.
Então, gente, o impacto em Éfeso foi um impacto religioso, foi um impacto econômico e foi um impacto social. Essa igreja nasce assim. E essa igreja é o que Jesus quer que a gente seja. Amém? Se comprometa com o Senhor. Eu falei que eu nasci do Espiritismo, né? Vim do Espiritismo. Quando me converti, gente, eu peguei meus livros, que eu também tinha. Meu tio dava muitos livros infantis, inspirado pelo Espírito tal. E eu li aqueles livros. Eu me converti mesmo, irmãos, eu tinha por volta de 16 a 17 anos. Mas a minha infância eu vi muitas coisas. E eu quero dizer uma coisa, enquanto não tinha nenhum cristão, nenhum crente na minha casa, o inimigo deitava e rolava. Eu tinha um irmão que infelizmente já faleceu, mas a minha irmã, eu não estava lá no dia do falecimento, eu já morava em Minas, aqui em Minas, mas a minha irmã me relatou, ele se entregou a Cristo, pode deixar lá, eu tenho certeza disso. Eu estive lá no hospital e ele se entregou a Cristo. Isso me consolou. Mas esse irmão, ele era constantemente ficava possesso. Pegava faca, pegava um tanto de coisa dentro de casa para machucar. Se machucar, é machucar a gente. Mas eu vou dizer uma coisa, quando eu entreguei minha vida a Jesus, e eu entendi o poder do Evangelho, esse espírito maligno que usava meu irmão, nunca mais teve chance dentro de casa. Toda vez que ele manifestava, eu era novo, jovem, mas sabia da autoridade de Jesus. E por muitas vezes meu irmão caía no chão, ficava estatalado no chão, sem poder mover nada, nem das pernas, nem os braços, porque literalmente, gente, ele ficava amarrado. E logo ele saía, pelo poder do nome de Jesus. Os livros que eu contei, quando eu fui queimar. Joguei fogo no livro, nada, não pegava fogo. Peguei o álcool, ensopei os livros de álcool, taquei fogo, não queimou. Aí eu entendi, em nome de Jesus, queima! Puf! Queimou todos os livros. Isso eu tenho na minha memória, lá no quintal da minha casa. E eu digo isso, irmãos, porque sei que esse poder, esta igreja, ela existe, porque é a igreja de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Poderoso Deus, eterno Pai, quero colocar diante de Ti a Tua igreja. Hoje é a primeira noite aqui, Senhor. O Senhor veio tocando a minha vida desde o dia que recebi esse convite. Palavra, tudo o Senhor foi colocando para que a gente pudesse estar aqui marcando essa igreja. Essa igreja aqui tem uma história, tem um propósito. O ministério do pastor Felipe aqui tem um propósito. E a Tua palavra, o Teu Espírito, sob a égide do Teu Espírito, o Senhor venha, ó Deus, fazer essa igreja caminhar, se fortalecer cada dia. Ó Deus, porque a igreja é do Senhor. Nós somos só instrumentos nas Tuas mãos. E que o Senhor vai falando, ministrando, que sejam dias de marcar a história dessa igreja, nos seus 39 anos, porque até aqui o Senhor tem abençoado, e mais o Senhor quer fazer para a glória do Teu nome, Senhor. Quebra todas as barreiras, quebre todos os obstáculos, Senhor, e fala de forma poderosa, pois no Teu nome há poder.
para salvar, para impactar e principalmente para transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus abençoe a todos. Até amanhã, eu espero vocês.